Espero que sim. Comprei uma furadeira de coluna nova. Acabou de chegar. Vou tirar da caixa, montar e te explicar o motivo enquanto faço isso. Escolhi essa aqui e vou te contar o que espero que ela faça por mim. Em vez da antiga, na qual já investi tempo e esforço, vamos montar esta e conversamos depois. Beleza, isso foi montado bem mais rápido do que eu esperava. Reorganização sutil da estrutura do vídeo. Tudo isso já vem praticamente pré-montado, a cabeça do motor e a carcaça já estão presos ao pilar. Nada a fazer além de tirar da sacola plástica. Mesa muito bem usinada e plana, além de um grampo e uma guia de alumínio. Coloque o grampo da peça de trabalho no pilar antes de colocar o pilar na mesa. Há um pequeno pino, uma pequena cavilha no pilar que encaixa em uma ranhura e então você só precisa alinhar. Centralize em relação ao furo central da mesa. A mesa tem algumas ranhuras. Se formos exigentes, acho que elas poderiam ser mais distantes. Não entendo por que são tão estreitas. Preferiria guias mais espaçadas, mas são assim mesmo. A guia é algo bem simples, meio rudimentar, mas parece funcionar muito bem nas ranhuras da mesa. Você não pode, ou melhor, você não poderia ter a guia ao mesmo tempo que a peça de trabalho. Grampo, então vou ter que pensar sobre isso. Você pode colocar grampos comuns nas ranhuras, mas, claro, eles vão ficar um pouco no caminho de novo. Só mais um motivo para colocá-los mais para fora, se algum dia houver uma versão Mark II disso. Mas, no geral, muito bem montado, sem surpresas, sem problemas. Eu só vou. Funciona de modo diferente da maioria das furadeiras de coluna e bancada. Vou só te mostrar a diferença para a minha antiga que eu tenho aqui. Ok? Então, obviamente, os estilos de furadeira bem diferentes, essa aqui é muito mais tradicional. Você muda as velocidades dessa aqui movendo uma correia para polhas de tamanhos diferentes. Sempre foi assim. E como é tão trabalhoso fazer isso, tenho que confessar que eu simplesmente nunca faço. E tudo isso, quero dizer, isso aqui é como um porco que já passou batom várias vezes. Eu mesmo dei uma repaginada só para deixar um pouco mais apresentável, com uma mesa maior, uma cerca funcional e alguns encaixes em T bem espaçados. Isso funcionou bem para mim, mas eu só queria algo um pouco mais moderno, um pouco mais fácil de usar e que tivesse um pouco mais de potência. Era só eu. Isso foi numa botijão de 50 libras, loja de materiais de construção como a Leroy Merlin. Furadeira de bancada de 50 libras, $60. Tenho há muito tempo e ela cumpre bem o que promete. Não importa o quanto você limpe e melhore. Ainda é uma furadeira de bancada de 50 libras. Eu queria algo mais robusto, com mais capacidade e mais fácil de usar. A escala de profundidade disso aqui é só um parafuso que você gira para cima e para baixo. E tinham dois que travavam, mas eu perdi o outro. Eu só queria algo melhor. Isso não se separa da mão e do pulso. Falaremos mais sobre isso depois. Essa é a única furadeira que eu realmente tenho com um mandril com chave. E eu só quero me livrar desse tipo de coisa. Este é um equipamento muito mais moderno, com 700 e poucos watts. Pode ser 710 ao invés de 750. Este aqui tem apenas um 250 watts. Então, um pouco mais de força, um pouco mais agradável de usar e simplesmente mais fácil e moderno. Você pode ver que, com este aqui, há uma mesa separada que é móvel. Algumas têm manivela, mas esta não. Basta levantar, abaixar e tentar centralizar com esta. Todo o conjunto do cabeçote do motor se move. A mesa fica meio que estática na base. Assim,
Você solta uma das alavancas Bristol na parte de trás e aí pode ajustar a altura geral para onde quiser. Trave isso na coluna e depois ajuste o cabeçote e isso te dá a profundidade de deslocamento, o que é ótimo. Mostradores simples na frente. Se formos exigentes, são um pouco plásticos e difíceis de segurar, mas funcionam bem, eu acho. Mas podemos ligá-la. Você tem velocidade ou milímetros, tem uma escala bem precisa ali, você pode ajustar para o que quiser. Você pode travar ali e sempre vai voltar àquela profundidade máxima. Se você quiser furar buracos de 127 milímetros de profundidade para uma dobradiça de copo com uma broca Forstner, é possível. E saiba que não atravessará para o outro lado usando uma placa de 15 milímetros, por exemplo. Velocidade variável, que é muito boa no motor, e duas velocidades nas engrenagens. Então, velocidade 1, que é a que estamos agora, vai de cerca de 200 RPM. E velocidade 2. A engrenagem vai de cerca de 650, eu acho. 2.500 Mach. Até uns 600, 620 pelo menos. Bastante margem para trabalhar, pronto. Tem um laser legal e a mesa possui um pequeno sulco. Se quisesse fazer, manter cavilhas ou tubos ou qualquer coisa estática assim. Então, é uma máquina muito bem pensada. Tenho certeza que muitos vão comentar que, pelo preço que paguei, eu poderia ter comprado uma Magins, Fobco Star ou algo do tipo. Talvez você consiga. Eu sei que eu não consigo porque eu já procurei e simplesmente não tem nada assim em Londres ou nos arredores. Meu principal motivo para querer isso, em vez de uma furadeira de coluna antiga, é não transformar isso em um projeto. Assim como na compra da serra de fita, só queria algo funcional. Eu não quero gastar algumas centenas de libras em algo que depois descubro que é trifásico e aí tenho que usar um inversor de frequência ou qualquer coisa desse tipo. Eu não preciso de uma furadeira de bancada de nível industrial. Eu só quero algo que funcione, que seja fácil de usar e que tenha potência suficiente. Para o tipo de coisa que provavelmente vou querer fazer, eu me vejo trabalhando um pouco mais nisso. Acho que uma mesa maior de algum tipo. A braçadeira para a peça é boa para furar um buraco, mas não poder usá-la com a guia é um problema. Talvez haja formas melhores de fazer isso. Então, talvez eu nem use esse tipo de braçadeira para a peça. Eu paguei 220 libras por isso numa promoção especial de Black Friday. Eu estava de olho nisso há muito tempo. Geralmente custam cerca de 280 ou 300 libras, mas estavam por 220 na Black Friday. Comprei um. Esse é basicamente o motivo pelo qual eu comprei. Sou tão superficial que um desconto de 60 libras faz eu deixar de só olhar para realmente comprar. Mas é isso. Isso é só uma olhada rápida. Vou testar nos próximos meses e depois voltamos a falar sobre ele. Vou fazer alguns furos neste compensado de bétula. Posso zerar o visor encostando a broca no compensado. Depois, ajusto a profundidade para 127 milímetros, travando e furando o buraco. Isso não está nada mal.
Vamos conferir isso com um paquímetro. Ok. Alega ter 1.271 milímetros de profundidade. Acho que devo devolver. A força aplicada ficou ótima. Vou tentar com uma serra, copo de 43 milímetros, que é um pouco grande para a peça, por enquanto. Resolvi isso, prendendo em volta da peça e fixando a base na MFT. Não é a situação ideal, tenho que ser honesto, mas vamos tentar e ver como fica. Talvez eu diminua a velocidade. Fiz alguns furos para testar. A broca Foster foi excelente. Fez um furo limpo. Agora, vou testar a Bosch Pro. O furo feito com a serra a copo ficou bom, mas o plug, que era o que eu queria, não ficou tão bom. Mas aí, é só uma serra a copo bem simples e baratinha. Então fiquei bem satisfeito com isso. Vai ser interessante ver como ela se sai daqui para frente, em comparação com aquela serra a copo simples e baratinha de 50 libras, que, para ser justo, me serviu bem por muito tempo. Achei que era hora de um upgrade. Como disse, um desconto de 60 libras me faz passar de curioso a comprador. Enfim, vou encerrar por aqui essa semana. Muito obrigado por dar uma olhada. Foi só uma atualização rápida e, obviamente, vai ter mais sobre isso conforme eu for usando mais. Mas é isso. Valeu por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Se cuida.